Oi meus lindos, eu sou Eliel e no vídeo de hoje eu vou teorizar sobre aquelas imagens reveladas no vídeo vazado de The Flash. Como trata-se de um vídeo vazado, eu não vou poder mostrar ele inteiro aqui, mas eu vou tratar então de duas imagens específicas que são mostradas nele. Então nessa minha teoria maluca, que pode fazer sentido ou não, veremos quando o filme lançar. Nessa minha teoria, eu vou falar sobre essas duas imagens e encaixar elas na narrativa que eu criei, na minha cabeça. Nós começamos então o filme com o Barry Allen, o Flash, ajudando o Batman Ben Affleck e a Mulher Maravilha Gal Gadot a deter um vilão que está atacando a cidade. Após vencê-lo, então, o Batman percebe que o Flash está estranho, está menos comunicativo, menos brincalhão como ele costuma ser. O que acontece é que o Flash está remoendo a morte da sua mãe. Ele teve uma recaída, está triste com isso e acha que, como ele tem o poder de viajar entre o tempo, de correr, ele poderia resolver isso de alguma forma. Então ele está sendo atormentado por esses pensamentos. O Batman aconselha ele a não fazer nada quanto a isso, porque não pode se mudar o passado. Ignorando o conselho do Batman, o seu amigo, então o Flash volta no tempo para salvar a sua mãe. Ele salva ela daquela fatídica noite, daquele fatídico incidente, né? E salvando ela, então, ele retorna para o seu tempo atual, pelo menos tenta, porque enquanto ele está correndo na força de aceleração, ele olha para o lado e vê uma figura sombria correndo junto com ele. E ele estranha aquilo, mas ele acha que pode ser coisa da cabeça dele, pode ser só um reflexo dele mesmo correndo. Só que ele se assusta quando essa figura começa a se aproximar dele rapidamente. Enquanto o Flash está correndo na força de aceleração, nós vemos várias esferas de energia em volta dele. Essas esferas representam outros universos. Vários universos diferentes do multiverso da DC. Então nós vemos ali, em uma dessas esferas, o Superman do Christopher Reeve, nós vemos ali o Batman do Ben Affleck, vemos outros Batmans, vemos outras Mulheres Maravilhas, em cada uma daquelas esferas representando então o multiverso da DC. Isso enquanto o Flash está correndo. Então aquela figura sombria ataca o nosso Flash e começa a pegá-lo e pressioná-lo contra uma daquelas esferas de energia. Nós vemos ela formada então como várias partículas pequenas de energia por todo o globo daquela esfera. E quando o Flash sombrio começa a pressionar o corpo do nosso Flash principal em uma dessas esferas, o corpo dele começa a doer e ele começa a gritar. Ao mesmo tempo ele vê as partículas daquele universo, na verdade, começando a se desfazer. Para deter esse acontecimento, né, e para impedir que ele morra, porque ele está sentindo muita dor, o Flash começa a vibrar muito rápido. Vibrando então na velocidade correta, ele consegue adentrar dentro daquela esfera, daquele universo, impedindo assim que ele morra e fazendo então com que aquela figura sombria que perseguia ele sumisse. O Flash então redobra sua consciência e vai para sua casa. Chegando lá, ele se depara com sua mãe viva. Ele fica muito feliz e muito chocado. Então ele acha que ele está no seu universo e que ele conseguiu fazer o que ele tanto queria, que era salvar a sua mãe. Logo depois, então, o nosso Flash vai para o seu trabalho. Chegando lá, ele se depara com uma coisa que não poderia acontecer, não deveria, pelo menos. Ele se depara com um outro Barry Allen. Esse Barry parece ser mais novo e mais ingênuo, e conversando com ele, ele percebe que ele ainda não tem os poderes. Então, o nosso Flash 1, então vou chamá-lo assim, nosso Flash principal, se encontra com o Flash 2, que ainda não tem poderes. E aí, então, o Flash 1 olha a data e o horário, e ele percebe, então, que naquele dia e naquela mesma hora, ele recebeu os seus poderes no seu universo principal. Então, levando esse mesmo padrão, ele percebe que não deveria estar ali. Mas antes que ele faça alguma coisa, um raio atravessa, então, aquele laboratório. Lembrando que esse dia estava chuvoso. Esqueci de citar isso. O dia estava chuvoso, estava tendo tempestade, então tem um motivo para o raio estar ali. Né? No final não faz muito sentido, porque a própria transformação do Barry, o próprio recebimento de poderes dele nunca fez muito sentido, mas está tudo bem. Né? É ficção, são heróis, não é para fazer muito sentido. Então o raio quebra produtos químicos que estavam na bancada atrás do Flash,
atravessa o corpo do nosso Flash 1, acertando logo em seguida o corpo do Flash 2, transmitindo assim os poderes de um para o outro. Então o Flash 1 agora está sem poderes e o Flash 2 tem poderes, como podemos ver nessa imagem que estava no vídeo vazado. Então agora nós temos um Flash inexperiente com poderes, que não sabe o que fazer, e um Flash que não tem mais poderes. E o Flash 1, que é o que está sem poderes, precisa voltar para sua terra. Então, pensando bem, ele lembra do Batman e acha que ele pode o ajudar com isso. Então, os dois se encaminham para a mansão Wayne para tentar resolver essa questão. Chegando lá, ambos se deparam com um Batman diferente do que queriam achar. Eles encontram, então, um Batman mais velho, mais carrancudo e que decidiu que vai se aposentar. Esse Batman é o Michael Keaton. Depois de discutir muito e implorar pela ajuda dele, ele decide ajudar, então, o Flash 1 a receber os seus poderes de volta. Mas ele diz que é só isso que ele vai fazer e não vai ajudar mais. Ele não quer se envolver mais com essas coisas de herói. Então, pensando juntos, eles chegam à conclusão que, repetindo o mesmo padrão de recebimento de poderes do Flash, o Barry acha que se uma carga de energia muito alta for liberada nele com os produtos químicos através do Flash 2, que agora está com os poderes, ele receberia então seus poderes de volta. Então, o Batman Michael Keaton elabora um tipo de cadeira elétrica onde o Flash número 1 é posicionado. A gente já viu isso antes, tanto na animação Flashpoint quanto nas revistinhas. Isso acontece de uma forma um pouco diferente, na verdade, porque é o pai do Bruce ali naquele universo, é o Thomas Wayne, que é o Batman. Mas enfim, veríamos ali algo parecido, uma referência. O Flash número 1, então, ele ensinou o Flash número 2, que agora está com os poderes, a produzir uma descarga de energia forte o suficiente. Ele não pode, o Flash número 1 não pode ensinar na prática, mas ele explica falando como aquilo funcionaria. Então nós vemos uma cena onde o Flash número 1 está sentado nessa cadeira elétrica com vários produtos químicos ao redor e o Flash número 2 corre pela Batcaverna, como naquela cena da Liga da Justiça. E enquanto ele corre, ele acumula energia e então libera essa energia toda na cadeira elétrica onde o Barry 1 está sentado. A descarga de energia começa a se intensificar na cadeira elétrica e todos aqueles químicos que estavam ao redor quebraram e caíram na pele do Barry, fazendo com que assim ele gritasse de dor. Enquanto então a descarga aumenta cada vez mais por conta da cadeira elaborada pelo Batman, acontece uma explosão. Então a gente tem uma cena de tensa, onde não sabemos o que está acontecendo, silêncio, a fumaça da explosão cobre o lugar onde ficava a cadeira e não sabemos se o Flash está vivo ou se ele conseguiu ou não receber os poderes de volta. Logo depois, então, nós vemos um raio super rápido e amarelo saindo de dentro dessa fumaça e assumindo forma. É o Flash número 1, que conseguiu seus poderes de volta e ele está com aquele traje novo dele, todo elegante, enfim, muito bonito. Depois disso, então, o Flash número 1 vai voltar para sua terra natal. Só que quando ele está prestes a fazer isso, aparece de novo o Flash sombrio. Esse Flash sombrio, então, entra e pega o Flash número 2, levando ele para a força de aceleração. Assim, o Flash número 1 tem que correr atrás deles para salvar o Flash número 2. Entrando, então, na força de aceleração, nós vemos essa cena. Se você olhar no meio dessa cena, se você der um zoom, você vê então 3 flashes. O nosso flash principal, o número 1, o flash número 2 e o flash sombrio no meio. Então assim, nessa cena eles estariam brigando, então para poder salvar o flash número 1, no caso, estaria tentando salvar o flash número 2 e o flash sombrio estaria tentando matar ou machucar os dois, na verdade. Então eles estão correndo, a gente vê uma cena de ação muito legal, muito megalomaníaca, cheia de universos em volta, eles tendo que desviar dos universos, correndo por entre eles, algo muito interessante.
Só que então, durante essa batalha, o Flash sombrio pega o Flash número 2 e arremessa contra um universo específico. Ele então colide com esse universo e ele começa a se desfazer. As partículas desse universo então começam a voar entre a força de aceleração, a se desfazer ali entre a força de aceleração. Então, o Flash número 1 avisa o Flash número 2 que eles têm que tomar cuidado para não atingir os universos em volta, porque senão eles seriam destruídos e isso seria algo péssimo. Seriam trilhões, bilhões de histórias e de vidas sendo desfeitas. Então eles começam a tomar muito cuidado e continuam lutando. Um problema é que durante essa luta eles encontram o universo do Flash principal, o Flash 1. Ele avista o universo de longe. O problema é que ele também vê o Flash sombrio correndo na direção daquele universo. Então o Flash número 1 começa a correr junto para tentar impedir que algo ruim aconteça. Só que antes que ele pudesse alcançar, o Flash sombrio colide com aquele universo. E então o universo principal do nosso Flash 1, o DCU que nós conhecemos, deixa de existir. Então nós vemos o Flash muito triste depois disso acontecer, após também o Flash sombrio ter sumido correndo para outra direção. O Flash número 1 fica muito triste, devastado vendo o universo dele deixando de existir. Ele se ajoelha ali na força de aceleração entre as partículas do universo que antes existia e era o dele. Então ele pega essas partículas na mão, algumas delas grudam no corpo dele, né, que é o restante do que sobrou aqui então daquele universo. Então, após essa derrota, o Flash 1 e o Flash 2 voltam para o universo do Michael Keaton. Antes de entrar no universo, o Flash 1 alerta o Flash 2 que eles têm que vibrar numa frequência correta para entrar naquele universo e não simplesmente correr para ele, porque senão ele também seria desfeito. Então eles encostam naquele globo de energia e começam a vibrar rapidamente. Enquanto o Flash número 1 vibra, as partículas do seu antigo universo, que são partículas azuis, na minha teoria, começam então a se misturar com as partículas do universo do Michael Keaton. As partículas do universo do Michael Keaton são amarelas. E vocês vão entender. Então essas partículas começam a vibrar umas com as outras e as partículas azuis então do universo antigo do primeiro Barry começam a fundir com as partículas do novo universo, tornando assim elas de azul para amarelo. Então eles entram no universo. Vocês vão entender isso já já. Voltando então ao universo do Michael Keaton, o Flash desolado, pensando que nunca mais vai voltar para o seu universo porque ele não existe mais. E isso é horrível para ele não sabe o que fazer, ele está completamente perdido. Só que então eles veem um noticiário ao vivo na TV. O que acontece é que um cara muito estranho está voando por Metrópolis e ameaçando o planeta inteiro. E ele diz que ele quer encontrar com um tal de kryptoniano. E esse cara é o Zod. Sim, é o Zod do universo do DCU normal, né? Que tem o filme lá do Homem de Aço. É esse Zod. Então, o que aconteceu na verdade? Aquelas partículas azuis do universo antigo do DCU que se fundiram ao universo do Michael Keaton eram aspectos daquele antigo universo. Ou seja, o Zod também estava ali. Um daqueles aspectos era o Zod, que migrou para aquele universo. Então eles ficam em choque, eles ficam perplexos sem saber o que fazer. E eles falam, poxa, mas não tem nenhum kryptoniano nesse planeta. É aí então que o Michael Keaton começa a pesquisar. E ele descobre que tem uma base secreta que mantém um alienígena com poderes. E o Flash automaticamente liga aquilo com o Superman. Mas ninguém sabe se realmente é ele. E o Batman descobriu isso por causa do Batman computador, né? Porque é um computador super elevado, com alta tecnologia, que descobre tudo. A gente sabe que isso sempre acontece. Então tá tudo normal por aqui. Indo para essa base secreta, eles entram lá e o Flash descobre que na verdade não é o Superman que tá lá, e sim a Supergirl. E ela não deveria estar ali também porque aquele não é o universo dela. Da onde essa Supergirl veio? Lembra que eu falei que o Flash sombrio jogou o Flash 2 em um universo específico e esse universo se desfez? Exatamente. Esse universo era o universo então dessa Supergirl e ela foi para o universo do Michael Keaton assim que o Flash 2 também entrou no universo dele de volta. As partículas do universo dela também se grudaram no corpo dele e foram para o universo do Michael Keaton. Então nós temos essa confusão de multiverso acontecendo, o que não deveria acontecer. A Supergirl ali, na verdade, ela nunca usou seus poderes, ela estava presa nessa base secreta militar e então ela nunca viu a luz do dia, ela não sabe como voar, não sabe como soltar laser pelos olhos, nem ter a sua super força.
Mas então o Flash e o Batman do Michael Keaton e o Flash número 2 tiram ela dali à força para que ela possa ajudá-los contra a batalha contra o Zod. Ela então vê a luz do sol e começa a manifestar os seus poderes e a aprender a usá-los. É uma dinâmica muito interessante, você vê uma ligação ali com o filme do Homem de Aço, acho que seria legal você fazer algo um pouco diferente e também referenciando isso, seria muito interessante. Então eles lutam e derrotam o Zod, os 4 juntos, o Flash 1, o Flash 2, o Batman e a Supergirl. Só que logo depois disso, o Flash chega à conclusão, Flash número 1, que ele pode tentar voltar para o seu universo. Já que o Zod estava ali, quer dizer que seu universo não foi 100% destruído. Tem aspectos dele que pode estar vivos ainda. Então ele poderia voltar para o seu universo, não exatamente do jeito que ele era, mas algo mais parecido, para que ele pudesse ter uma casa para voltar, porque ele não tem lar. Ele está num ambiente que não pertence a ele. Então ele, junto com Batman Michael Keaton, bolam uma forma de pegar essas partículas, juntá-las e talvez, com uma tentativa do Flash número 1, restabelecer o universo dele. Então eles criam um coletor de partículas. E qual que é o plano do Flash número 1? Correr até o lugar na força de aceleração onde ficava o seu antigo universo, coletar todas as partículas que restaram e correr o mais rápido que pode, juntando energia suficiente para reconstruir aquele universo e torcer para que dê muito certo. O Flash número 2, nesse momento, então, onde o Barry conta o seu plano e como ele vai fazer para reconstruir o seu universo e voltar, então, e ainda assim esperando que a mãe dele tenha sido salva, como ele fez lá no passado, o Flash número 2, então, se revela como aquele Flash sombrio que estava atacando os dois. Contextualizando, então, esse Flash número 2, no passado dele, muito tempo atrás, ele salvou a sua mãe e depois voltou para o seu tempo normal, achando que tudo tinha dado certo e viveu feliz assim. Até que muito tempo no futuro acontece um caos no multiverso e o multiverso começa a entrar então em colapso. E tudo isso unicamente porque o Flash salvou a sua mãe muito tempo atrás. Ele não deveria ter feito aquilo, ele mudou algo que não deveria ter sido mudado. Então, ele teve eventos no seu universo que ocasionou, então, no resto do multiverso, que causou muitos e muitos problemas. Problemas que nem ele cita exatamente quais são, mas ele sabe porque ele viveu aquilo e, ao que parece, ele está muito calejado por tudo que ele viveu. Fazendo isso, então, ele se corrompe, se virando, então, o Flash sombrio. E o seu plano era caçar qualquer Flash que voltasse no tempo para salvar a sua mãe. Porque existem Flashes que já têm a mãe viva e tem Flashes que não. Esses Flashes que não têm a mãe viva, eles tendem a voltar no tempo para salvar a sua mãe. Então ele volta, né, na força de aceleração, caçando cada um desses Flashes para que isso não aconteça. Só que ele não conseguiu impedir que o Flash número 1 salvasse a sua mãe. Então ele encontra ele na força de aceleração logo depois dele fazer isso. Então o Flash sombrio ia matar o Flash número 1 para que ele não pudesse voltar para o seu tempo normal e encontrar a sua mãe viva. Então aquele Flash não teria existido nunca. Jamais teria existido. A existência dele seria apagada, porque ele foi morto dentro da força de aceleração e não voltando assim para o seu tempo de origem. Só que ele não conseguiu matar o Flash número 1 porque esse Flash conseguiu adentrar dentro do universo do Michael Keaton. Para continuar com seu plano, então o Flash sombrio volta no tempo, pega a sua versão mais antiga que ainda não tem poderes e insere ela também no universo do Michael Keaton. Então aquele Flash número 2 era a versão mais antiga do Flash sombrio que ainda não tinha poderes. Então o Flash número 1 que foi responsável por dar os poderes àquele Flash corrompido, aquele Flash sombrio. E tudo que ele fez até ali, e a forma como ele aprendeu a usar aqueles poderes de uma forma tão rápida, tão fluida, com os ensinamentos ali do Flash número 1, e toda aquela simpatia que ele estava fazendo amizade com ele, era para traí-lo no final e matá-lo, impedindo assim que outros eventos ruins acontecessem no multiverso. E é isso que ele faz. Ficou um pouco confuso, mas acho que vocês entenderam. O Flash número 2, na verdade, é uma versão mais antiga do Flash sombrio, que se corrompeu e estava tudo ali ao mesmo tempo tentando matar o Flash. Após então se revelar como um Flash sombrio, os dois Flashes entram em uma luta corporal. O Flash número 1 ganha. Eu não pensei como isso aconteceria ainda, mas ele ganha porque ele tem que ganhar, ele é um mocinho. E depois de ganhar, o Flash sombrio alerta ele que algo de muito ruim vai acontecer se ele reconstruir o seu universo e que ele não vai poder lidar com aquilo. Então, depois disso, o Flash número 1 se despede do Batman Michael Keaton, se despede da Supergirl e entra na força de aceleração, vai até onde o universo dele costumava ficar.
usa o coletor de partículas para coletar todas as que restaram ali e começa a correr em círculos muito rápido, formando um globo de energia de alta velocidade. Ele então joga o coletor de partículas e colide contra ele, criando assim um novo universo. Então a gente veria também uma cena um pouco parecida com a da Liga da Justiça, onde a cada passo o Barry vai reconstruindo o espaço-tempo. Seria muito legal. Então ele conseguiu reconstruir o seu universo e ele acha que está tudo certo e volta para sua vida normal. Até que então o Batman liga para ele. O problema é que quando ele atende a chamada de vídeo, o Batman não é mais o Ben Affleck e sim um novo ator. Ator esse escalado pelo James Gunn para ser o novo Batman do novo DCU. Então a gente veria no final do filme do Flash a reestruturação do universo para ser então um novo universo planejado pelo James Gunn. Com isso, então, a gente finalizaria o filme com um gancho para os novos planejamentos que estão por vir. Então, veríamos logo depois disso todo esse novo universo sendo estruturado. Então, o Flash, fatidicamente, não teria conseguido trazer o seu universo de volta como ele era antes. Ele simplesmente criou um novo. Então, eu manteria o Flash como o único personagem desse novo universo da DC que manteria as memórias do universo antigo. Então, a jornada dele teria que ser sofrer e aprender a lidar com essas antigas memórias e então se acostumar com um novo universo, que não é o dele, porque o dele jamais voltará a existir. E essa foi a minha teoria. Comenta aí embaixo se você acha que ela faz sentido, se é muita piração da minha cabeça. Deixa aí embaixo também nos comentários a sua teoria, que eu vou amar ler. E é isso, eu estou muito ansioso por esse filme do Flash e quero ver quais serão as consequências dele para o futuro. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem com amigos, familiares, qualquer pessoa que você acha que vai gostar de assistir esse vídeo um pouco mais longo, mais divertido, eu tenho certeza. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui. E como de costume, sejam muito bem-vindos, essa é a B3, um mundo cada vez mais geek.